Bom, um bom dia a todos, que o Mestre Jesus nos inspire, nos dê as condições de bem compreender esse capítulo. Nós estamos abordando o capítulo 5º do Evangelho segundo o Espiritismo, que é dentro do Sermão da Montanha, quando Jesus falou, bem-aventurados os aflitos. Parece que esse mês todinho nós abordamos esse capítulo 5º do Evangelho segundo o Espiritismo, porque ele é um dos mais longos do Evangelho. E tem diversas abordagens aqui no nosso Evangelho, que Kardec organizou muito didaticamente para a gente compreender bem. Então, quando se fala de aflições, é algo que parece soa para a gente como um sofrimento, uma coisa terrível. Mas a primeira coisa que a gente tem que pensar é que aflições fazem parte da nossa existência. Desde o primeiro momento, quando a gente acaba de nascer, já começam as aflições e dali não param mais. Por quê? O primeiro jato de ar, de oxigênio que penetra no pulmão do recém-nascido é um impacto terrível, porque ele estava num conforto dentro do ventre da mãe e de repente vem aquele jato e sufoca, abre o pulmão dele para que daí para frente ele comece a puxar o oxigênio. Então dali para frente começa o corpo por si mesmo as suas aflições, porque é um estresse aquele momento. Tanto é que o recém-nascido, ele chora, ele solta o gás, solta toda aquela excesso de coisas que ele estava guardando com ele, solta aquilo tudo e começa, e dali para frente, depois de nascido, depois de regularizada essa situação de ter vindo à luz, começam as crises, que é a formação da flora intestinal. Bom, todo mundo sabe que a criança passa por um período até os 2 anos de muita formação, e ela chora desesperadamente. Isso não é aflição? Claro que é aflição. Então as nossas aflições têm que ser entendidas como esse viver nosso. Aí daí para frente a gente começa a administrar a nossa vida, aquele recém-nascido começa a administrar a vida, ele já tem as suas ideias de brincadeira, até ele ir para a escola, vai para a escola lá, então ele vai se libertando, mas todas as obrigações aqui são submetidos, a que nós somos submetidos, todas essas obrigações geram um estresse, uma aflição. A tarefa da escola dá uma aflição, porque eu tenho que cumprir, eu tenho que estudar, eu tenho que fazer aquilo. Então, a aflição é inerente à existência. A gente tem que pensar nisso. Mas quando, nesse capítulo, ele foca diversas situações de aflição. Uma das aflições que nós estamos abordando agora nessa semana é a questão das mortes prematuras, perdas de entes queridos e aquele vazio do berço da criança que se foi. Então é uma aflição terrível para as mães, para os pais, obviamente. Mas se a gente pensar bem, a gente começa a pensar, a imaginar que se uma criança desencarna em tenra idade, não começou nem a vida ainda, e gera aquele desespero dos pais, a gente começa a pensar, será que Deus é justo? Será que Deus não poderia levar um que já esteja muito vivido, que já não tem mais a força para um trabalho, ao invés de levar uma criança que tem todo o futuro pela frente? Então, o primeiro pensamento que nos vem à mente é esse. Mas por que vem esse pensamento? Porque o nosso raciocínio está limitado a uma existência da Terra. A gente só pensa numa existência, do berço ao túmulo.
A gente não é capaz de introjetar nos nossos pensamentos, no nosso raciocínio, a ideia de espírito. Nós somos espíritos. A gente estuda tanto isso, não é verdade? A gente estuda tanto essa questão do espírito, reencarnação, volta, diversas existências, mas quando a gente passa por aflição, parece que isso fica relegado a um segundo plano e as nossas preocupações se concentram única e exclusivamente naquele aspecto momentâneo, aquele aspecto do momento. Então, se a gente fica preso a isso, a gente sofre muito. A gente sofre muito, porque a primeira coisa que a gente tem que pensar é que a vida é repleta de dores, de dificuldades, de desafios a serem superados, de situações a serem passadas, superadas e administradas. Então, esse é o propósito da vida. É com isso que nós vamos amadurecendo. Nós só amadurecemos com a experiência que vamos adquirindo. Então, ao longo dos anos, a nossa experiência vai se ampliando e nós vamos entendendo melhor a vida. Mas quando ocorre de um espírito desencarnar tão jovem assim, é a vontade de Deus. Se eu sou espírito, estou pensando nisso, eu estou também crendo que Deus administra todo o processo do universo. Então é Deus que está no comando, mas eu esqueço isso e quero estar sempre no comando. Então, quando a gente tem essa situação, a primeira coisa é avivar a nossa fé. Avivar, ter certeza de que nós somos espíritos aqui reencarnados para um período específico de experiências, para nós ganharmos um entendimento melhor e voltarmos ao plano espiritual. Continuamos a nossa vida, que a vida é contínua, nós somos espíritos eternos, não vamos acabar nunca, mas o que mantém a gente pensando sempre é que a morte encerrou um período e acabou. Não acabou, a gente tem que orar por aquele espírito que veio e saiu então tenra idade, porque é o projeto de vida dele, é o projeto da reencarnação dele. Talvez seja uma necessidade daquele espírito, talvez seja uma necessidade dos pais de terem aquele filho e ele sair tão novo assim, embora, talvez seja tudo isso. E também tem um aspecto que a gente precisa pensar, porque a vida é repleta de situações, o nosso livre-arbítrio vai trabalhar a vida toda, nós vamos tomar decisões, e será que a gente tomaria sempre decisões corretas? Então a gente precisa pensar que em aquele espírito saindo tão cedo para o plano espiritual, talvez ele esteja protegido de uma decisão que ele iria tomar nessa reencarnação prejudicial a ele, prejudicial à sua evolução espiritual. É esse um aspecto que a gente sempre deixa para segundo plano, aquela sensação de que somos espíritos e que as coisas acontecem, às vezes, fora do nosso controle. Mas o que está instalado em nós, no nosso raciocínio, é aquele pensamento egoísta de controlar tudo. Vamos dar um exemplo. A criança, quando vai para a escola, a mãe e o pai perdem o controle dessa criança naquele período que está na escola. Ele está lá, ele está sob controle, porque ainda não tem iniciativa própria, mas está sob o controle de outras pessoas, os professores, os colegas, e ali ele está convivendo, está crescendo. Bem, esse filho vai crescendo, se torna adolescente, ganha o seu dinheiro, trabalha, compra uma moto, e a gente não tem mais controle. A gente não tem controle desse espírito, desse nosso filho que parte para o mundo. Então, quantos acidentes de motociclistas acontecem e que deixam as mães tão desesperadas?
O desespero é pela passagem, pelo desencarne daquele nosso espírito filho. Mas a gente precisa se conformar e não ficar eternamente descontrolado, eternamente lamentando aquilo, porque a gente vai prejudicar ele, o próprio espírito que está no plano espiritual, ligado em pensamento a nós. Então, o que a gente tem que pensar é que ele está presente, lembrar dele sempre com aquele sorriso, com aqueles momentos de alegria, e orar por ele, para que a vida no plano espiritual para ele seja uma vida mais amena, mais clara, mais tranquila, porque ele continua o seu aprendizado, ele continua intercambiando ideias conosco. Mas é isso que a gente não passa pela nossa imaginação, e a gente deixa crescer esse desespero nosso. Então é preciso que a gente se acomode, reflita muito, faça as nossas orações e esteja sempre incluindo aquele nosso filho nas nossas orações. Aí nós vamos estabelecer uma certa serenidade, mas aquele vazio continua, porque ele era filho, estava aqui, mas ele continua ligado a nós como filho no plano espiritual. Não está aqui presente, mas está em pensamento, está em vibrações positivas conosco. Então a gente tem que estar sempre pensando dessa forma, assim ameniza muito os nossos sofrimentos. Há situações na nossa existência, nesse nosso plano terreno, na materialidade, que leva as pessoas, às vezes até, o desespero é tanto que leva as pessoas a cometer o desatino do suicídio. Eu gosto sempre de citar um evento que aconteceu na história da humanidade, das Américas, quando em 1929 houve aquela queda brusca na Bolsa de Valores de Nova York. Aquilo foi uma queda que influenciou toda a economia no mundo, o comércio, tudo foi influenciado. Aquilo refletiu aqui no Brasil, porque a gente tinha só plantação de café, gente teve que queimar cafeeiros, eliminar aquela cultura, porque o comércio parou de comprar aquele produto, era uma commodity. E aqueles investidores que perderam bilhões na Bolsa de Nova York, muitos deles se jogaram de cima do prédio onde tinha seus escritórios, suicidando-se. Desespero tão grande dessa forma, e eles não tinham cabeça ou capacidade de continuar administrando o processo da falência. E o que aconteceu na história nos anos seguintes? Olha, aquele episódio levou o governo americano a tomar providências e criar frentes de trabalho para retificar rios, fazer uma série de coisas. Isso iniciativa do governo. 2 anos depois, a economia estava pujante e crescendo. Então, aquele momento que levou muitos empresários ao desespero foi superado. E esses empresários, aquele espírito, não teve a paciência, não teve a calma de superar isso e administrar esse processo. O mundo continuou, a industrialização continuou, os espíritos continuaram trabalhando, arrumando emprego, os encarnados, arrumando emprego, e a vida continuou normalmente. Então veja que esse episódio eu gosto de citar porque ele é muito elucidativo. Há situações na nossa vida que a gente pensa que é o fim, mas essas situações exatamente acontecem porque nós estamos amadurecidos espiritualmente o suficiente para administrar aquele processo. A perda de um filho, uma falência, a perda de um emprego, a perda de algum bem material, a gente está amadurecido o suficiente para administrar aquilo, e às vezes isso vem para nos desafiar. Por isso é que Jesus, quando falou nas bem-aventuranças, que bem-aventurados os aflitos, porque é através da aflição que nós administramos a nossa vida, o nosso processo. É através dela, porque o que é a aflição?
é a preocupação, é o estresse de ter que tomar uma decisão. E na tomada de decisão vai funcionar o nosso livre-arbítrio. Se nós tivermos o equilíbrio que a doutrina nos propõe, estudar, meditar, orar, e entender que a vida não é só esse momento aqui da terra, a gente vai administrar bem, porque nós estamos amadurecidos o suficiente para administrar aquele evento, aquele acontecimento, e isso passa. O que faz com que a gente às vezes desespere essa sensação de egoísmo que a gente tem. A gente tem um certo egoísmo que embota a nossa visão espiritual e deixa a gente simplesmente preocupado em administrar o processo terreno. E aí qualquer coisa que foge ao nosso controle nos leva ao desespero. Então nós, para sermos bem-aventurados, como propôs Jesus, entendendo que bem-aventurado é feliz. Eu tive a aventura de encontrar uma solução, eu tive a felicidade de encontrar uma saída para aquele problema. Isso é ser bem-aventurado. E os aflitos são bem-aventurados quando eles entendem isso e administram bem o processo que os levou à aflição. Então as aflições fazem parte, são necessárias para a nossa evolução espiritual e não vai sair nunca da nossa existência. Aí a gente começa a pensar, quando eu desencarnar, quando no plano espiritual não terei mais aflições? Não, eu sou um espírito inteligente, eu vou continuar tendo aflições lá também, porque tem situações que lá também se reflete, mas lá eu tenho maior serenidade, obviamente, e eu tenho capacidade de entender que não tenho mais a mão e a decisão aqui na terra para resolver às vezes aquilo que me aflige. O espírito está lá, a sua família continua e às vezes um ente querido seu toma um rumo que não é o melhor e ele se desespera. Quer dizer, nós, se estivéssemos no plano espiritual, nos desesperamos. O que a gente tem que fazer no plano espiritual? Falando de nós espíritos que estamos aqui agora, mas lá, a gente precisa orar por aquele ente querido, concentrar nele aquela energia positiva e ajudá-lo a administrar aquele processo que ele enfrentou. Então os espíritos também no plano espiritual têm as suas aflições. A gente vê naquele filme Nosso Lar, que mostra André Luiz lá no nosso lar, tão preocupado com a família, com o lar, a esposa, os filhos, e quando ele tem a chance, o equilíbrio suficiente, é permitido a ele voltar para visitar a família, a sua antiga casa, ele se depara com uma situação altamente desesperadora para ele, porque a esposa tinha casado de novo, tinha outro marido, os filhos tomaram o rumo deles, e ele estava praticamente ali como espírito, mostra isso no filme, ignorado, por quê? Os espíritos tomaram o seu rumo e administrava o seu próprio processo, o que deu em André Luiz naquela situação que o filme mostra muito bem, ele caiu em desespero, a vibração dele baixou de tal forma que ele foi socorrido pelos amigos espirituais que o acompanhavam naquela visita, o acompanhavam e deram a ele a condição de reequilibrar. Foi aí que ele voltou para a sua nova morada no nosso lar, e lá ele pôde compreender tudo isso que a gente está falando. Lá ele pôde compreender que ele não tem controle sobre a vida dos outros, a vida da sua esposa, que agora era viúva e casou de novo. Ele não tem controle mais sobre isso, mas ele tem afinidade com a esposa, com os filhos, igualmente ele tinha aqui, só que não é com a administração e com a decisão para que eles tomem um rumo. Não, o rumo é de cada um, o rumo é nosso,
O rumo somos nós que tomamos. Então, assim, entendendo isso e fazendo essas comparações com situações relatadas por André Luiz no nosso lar, a gente vai compreender que nós administramos o nosso próprio processo e os filhos que compõem a nossa família, o nosso lar, eles são espíritos que ou precisam do nosso concurso para eles se encaminharem, ou são espíritos que vieram aqui para nos servir de exemplo, de provas, de expiações, situações dessa linha. É só administrando tudo isso e não nos desequilibrando com tudo isso que nós vamos vencer essa aflição que o mundo nos coloca. O universo, porque a aflição faz parte de toda a nossa existência, de todo o nosso entendimento, a nossa consciência tem aflições constantemente. Só que nós temos isso, são as dores, as dificuldades, e nós damos a isso um caráter maior ou melhor de sofrimento quando nós interpretamos isso como sofrimento. Nós precisamos entender que isso vem para nós administrarmos, é alguma coisa administrada por Deus, e eu não preciso me desesperar por isso, porque faz parte do processo. Então, é entendendo isso que eu vou administrar e não vou sofrer com as situações que me acontecem. Eu vou simplesmente sofrer, ter aquela dificuldade, aquela dor, aquele entrave na minha frente. Mas eu só transformo isso em dificuldade, em sofrimento, quando eu me encaixo no sofrimento, quando eu me considero vítima constantemente. Não, eu não sou vítima, eu sou o autor do meu processo evolutivo. Então é isso que eu preciso entender. Aqueles empresários que se jogaram de cima dos prédios, dos escritórios em Nova York, eles não são vítima. Aquilo aconteceu, foi um acontecimento que era para eles administrarem. Os outros vieram, os que não se desesperaram daquela forma, administraram o processo e a vida continuou. Quantas vezes a gente vê isso? É só a gente observar os acontecimentos terríveis que acontecem na Terra, os terremotos, as coisas horríveis, os vulcões, as coisas. E aí? Passa, desencarna muita gente, mas depois a vida se equilibra, se harmoniza e continua. Então, se a gente não pensar como espírito eterno, a gente não vai sentir que vai continuar aquilo e vai harmonizar. Então, essa harmonia que existe, tanto no sofrimento, nas dores, nas dificuldades, como na felicidade, nós vamos conseguir, estudando a doutrina, estudando o Livro dos Espíritos. A questão 920, fiz questão de trazer o Livro dos Espíritos por causa dela. A pergunta que Kardec faz ao Espírito, o Espírito mensageiro, o Espírito que deu esse esclarecimento: a felicidade é possível no mundo, na Terra? Ele falou assim: a felicidade é relativa na Terra. Então a resposta do Espírito é muito clara, é relativa. Essa relatividade depende da minha interpretação. Então há momentos felizes, há momentos que eu estou administrando aquilo com equilíbrio e há momentos que eu estou desesperado. Aí sim, aí eu estou sofrendo, aí eu estou em sofrimento. Mas é preciso que eu me reequilibre, faça as minhas meditações, volte para sempre elevar o meu pensamento, sintonizar a espiritualidade e fazer as minhas orações. É isso que eu preciso fazer quando eu não tenho muito controle das coisas. Deus está no controle. Que o Mestre Jesus nos inspire sempre com essa linha de raciocínio do Espírito.